Olá, boa tarde. Meu nome é Antônio Laurindo, eu trabalho no Arquivo Nacional, na coordenação de documentos audiovisuais e cartográficos, e hoje a gente vai dar início a uma série de encontros que a gente intitulou como Encontro com Acervo, e o primeiro encontro será com o acervo cartográfico do Arquivo Nacional. A gente vai bater um papo com vocês, né? Vai responder as perguntas que vocês tiverem sobre o acervo cartográfico do Arquivo Nacional, mas o ponto de vista mesmo do processamento técnico desse acervo. Não vai ser uma palestra, nada disso, vai ser mesmo para a gente trocar, para a gente se aproximar do, da sociedade, dos pesquisadores do Arquivo Nacional nesse momento de isolamento, né, mas que estamos todos trabalhando para oferecer para vocês mais informações sobre os acervos que são custodiados pela instituição. Estamos trabalhando, grande parte dos servidores estão trabalhando remotamente e, com isso, aprimorando as informações que estão no sistema de informações do Arquivo Nacional, atendendo ao público da forma que conseguimos nesse trabalho remoto. E hoje vocês terão a oportunidade de conhecer mais o acervo cartográfico do Arquivo Nacional. Hoje a gente vai conversar com o José Luiz. Ele é servidor do Arquivo Nacional há mais de 30 anos. Ele tem uma larga experiência, né, no processamento técnico desse tipo de acervo. Ele também é um apaixonado, vocês vão poder perceber isso, né, na fala dele, por esse tipo de documento. E ele acabou de me dizer que a internet, a internet não, a luz, a energia elétrica na casa dele caiu e ele está tentando voltar, ele está tentando pelo 3G, né, que isso também é o que acontece, né, a gente precisa do aparato tecnológico, precisa da internet para poder estar falando com vocês. Mas ele já tá, ele tá me mandando aqui que está sem sinal da internet. Eu vou voltar aqui e falar com ele. Só um minutinho. Para vocês participarem. Ele tá voltando. Olha a boa notícia. Vamos ver. Ele voltou. Então está um pouco metalizada a tela dele. Vamos ver Antônio, estou com se um vai ser problema possível. grave aqui. Já está online, tá, o Zé Luiz? Vamos tentar. Você consegue falar? Antônio, eu estou escutando bem, mas estourou um transformador da a rede aqui de força, então eu perdi a internet. Vamos Eu fazer só o estou com a seguinte. da operadora direto, né, e é muito fraco aqui o sinal onde eu moro. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou te Aconteceu há fazer. uns 20 minutos atrás. Tá. Eu não vou te fazer perguntas agora, então aí não vai ter o problema do delay. Você pode ir falando que a gente está recebendo bem a sua fala. Você vai falando. Pode ser assim? Será Bom, que ele me escuta? vou falando. Isso. Tudo bem, mas começo por onde? Onde você quer que eu fale? Sobre a história Começa. do setor? Isso. Isso. Então, vou falar um pouquinho sobre a cartografia do Arquivo Nacional. Escutei. A cartografia do arquivo, no setor de cartografia do Arquivo Nacional, ele surge oficialmente do que você tem hoje em 1958. Teve uma ajuda muito grande da Biblioteca Nacional, né, para montar a estrutura.
que aconteceu? Os documentos cartográficos, pelo que a gente conseguiu observar num texto já dos anos 80, eles ficavam distribuídos entre a antiga seção histórica e biblioteca, né, do Arquivo Nacional. E parece que, ao longo dos anos, nas mudanças de sede, houve e o problema também com os recolhimentos de grandes mapas, né, plantas de ferrovia, principalmente, portos, que eram grandes cadernos. Parece que houve uma separação física, a documentação ficou no anexo, né, na rua, acho que da Constituição, onde era o antigo prédio do Arquivo Nacional, atual um centro cultural da Casa da Moeda do Brasil, né, ficava ali conjunto de mapas, né, de plantas, de engenharia, portos e tudo mais. E aí, com essa brincadeira, troca aqui, vai para lá, você perdeu, né, o vínculo com os documentos escritos, com os relatórios, os documentos de geralidade, organizar de vez um setor de cartografia. E, inicialmente, era seção de iconografia e cartografia, né? Tanto é que era assim até 88, 89, quando houve uma reestruturação, e aí você separa os dois setores de vez, mas na prática não. Havia um grupo que tratava a documentação cartográfica e outro grupo que tratava da documentação iconográfica. Nessa brincadeira, as plantas, né, considerado pelo pessoal da cartografia também como material iconográfico, né, plantas de arquitetura, tá, pessoal? Plantas de arquitetura. Ficaram junto com mapas e cartas geográficas, para uma questão de característica do documento, mobiliário, né? E nisso a gente vem, né, tendo esse setor até hoje e estamos tocando o trabalho aí, né? Então, em 58 começa oficialmente, né, o que você tem hoje como setor de cartografia, equipe de documentos, atualmente equipe de documentos cartográficos. Ok? Outra pergunta? Pode falar um pouco sobre os acervos, falar dos Tá, tudo principais bem. acervos. Deixa eu pegar uma listinha aqui para me guiar aqui. Atualmente, nós temos documentos tratados ou não, porque que ainda tem coisa que não foi tratada. O DNOS é um deles. Pelo volume, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, pelo volume de documentos que nós temos, acho que nós tratamos menos de 5%. Ele é muito grande. E nós abrigamos documentos cartográficos e de arquitetura de 72 fundos, né? E boa parte dele, os menores, em termos de tamanho, são privados, e os maiores são oficiais, são os fundos oficiais, são do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, do Ministério da Aviação, da Indústria. Nós não contabilizamos por folha, e todas as vezes que nós tentamos fazer essa quantificação, dava erro, né? Não batia, né? Fazia uma contagem, depois fazia uma conferência e não batia. Então, nós optamos por títulos. Nós já passamos 16 mil títulos, ok? De mapas, cartas geográficas e plantas de arquitetura. Os mais interessantes, ou este assunto mais interessante. Tanto é que quando, no início lá da década de 2000, nós começamos a digitalização, nós temos a prioridade à cidade do Rio de Janeiro. Era o assunto mais procurado, né? Não sei se hoje porque
devido à digitalização, eu quase não tenho mais acesso a pesquisador. É muito difícil. Nós atendemos mais pesquisadores que buscam o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que é o último que a gente está trabalhando, e a digitalização desses documentos desse fundo é por demanda. Quando o pesquisador solicita, a gente faz. Agora, lá atrás, voltando, no início, nós demos prioridade por assunto. O que era mais consultado era a cidade do Rio de Janeiro. Incrível. Todo mês aparecia gente procurando alguma coisa sobre a cidade do Rio de Janeiro. E a digitalização foi muito importante, porque preservação e acesso. Primeiro, acesso, né? Facilita muito. Atualmente, você vê da sua casa. Cidadão, em qualquer lugar do planeta, ele acessa os documentos digitalizados. E aí, a questão da preservação, porque o manuseio, a ação mecânica, né, da fibra do papel, realmente deprecia o suporte. Né? É isso. Então, esse é o tema principal. Agora, para o pessoal da engenharia, de arquitetura, tem a comissão construtora da Avenida Central, só planta de engenharia, de arquitetura dos prédios na abertura da Avenida Central e, por incrível que pareça, Companhia Docas do Rio de Janeiro. Esse fundo foi recolhido. Bom, vamos pular as datas aqui de cabeça, não fico guardando isso tudo, não. Ele foi recolhido, Companhia Docas do Rio de Janeiro. Ele tem muito projeto de arquitetura daquelas quadras onde, nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ali havia o Morro do Senado, foi o primeiro morro a ser desmontado para aterrar o que hoje você conhece como Porto do Rio de Janeiro, né? E aquela área foi toda urbanizada. Havia uma comissão que avaliava os imóveis e ficou esse material, boa parte dele ficou, né, na Docas do Rio de Janeiro. Anos atrás, a arquiteta Nina Raba, né, no seu trabalho de doutorado, teve acesso a essa documentação e aí ela fez uma provocação, né, foi muito interessante essa vinda para o Arquivo Nacional, como o Arquivo Nacional descobriu essa documentação, estando lá no Instituto de Pesquisas Hidroviárias, que está ali no Ministério da Memória. Aí ela fez educação, feito com César Maia, que a documentação estaria em melhores condições no Arquivo Nacional, as palavras dela. Infelizmente, ela nos deixou prematuramente, né? Mas a gente conversando, ela fez essa brincadeira. O prefeito, de alguma maneira, conseguiu chamar a atenção do Arquivo Nacional e o órgão entrou em contato com a INPH, de pesquisa, é isso aí, INPH, e aí nós conseguimos o recolhimento. Então, para tratar se eu tenho o percentual de digitalizados, quanto está digitalizado. Eu estou com... Não, é no finalzinho, me confundi aqui, está invertido. Está aqui. Eu estou com 25% desse fundo digitalizado. Você pode ver de 25% dos títulos. Né? Eu tenho em 775 títulos, eu tenho 197 digitalizados. Né? E é isso. Nós temos esse controle. Aos pouquinhos boa parte dos documentos da cartografia a gente digitalizou, os principais, né? E nós
eram os mais consultados, como eu disse, os assuntos mais consultados, e estão disponíveis. E aos pouquinhos, agora é por demanda, quando vem um pesquisador e solicita documentação, a gente encaminha. Outro fundo interessante que eu não posso deixar de falar é o Francisco Behring. Francisco Behring é uma coleção, é de uma comissão que foi capitaneada pelo engenheiro de telecomunicações. Ele era da área de telegrafia, né? E o Clube de Engenharia pegou a missão de fazer a Carta do Brasil na escala de 1 para 1 milhão, né, dentro dos padrões internacionais. E o que sobrou dessa documentação veio para cá. A gente percebe que está faltando muita coisa. É nítido, né? Tem buracos no trabalho de levantamento que os cartógrafos faziam e faziam a compilação, né? Então, isso é nítido. Então, é uma coleção, ela está incompleta, mas ainda tem muita coisa interessante. Ou seja, o Brasil, a cartografia moderna do Brasil começa em 1922 e daqui a 2 anos nós teremos o centenário dessa comissão e da, né? Então nós temos o nosso projeto é digitalizar 100% esse conjunto, né? Em função das comemorações que de 100 anos, centenário da emissão da Carta Internacional do Mundo, ou Carta do Brasil, na escala de 1 para 1 milhão. Ok? Perguntas? Sim, o Zé Luiz, você pode falar um pouco sobre quais habilidades um profissional tem que ter para trabalhar com documentos cartográficos? Qual tipo de formação esse profissional tem que ter? Olha, eu diria o seguinte, que basta estudar. A formação em cartografia, em geografia, ajuda muito. Mas como eu tenho colegas e já vi em outros setores, pessoas que nunca tiveram contato com cartografia, foram atrás de literatura, né, e conseguem fazer ótimos trabalhos, né? Eu conheço vários. A nossa amiga, a chefe da cartografia da Biblioteca Nacional, Maria Dulce Faria, ela é cartografia, né, e estudou, pegou a literatura correta, né? Eu sempre falo para as pessoas, planta de engenharia, planta de arquitetura, cartas geográficas. Você tem todos livros que falam a respeito do assunto. Não precisa ser um especialista, você não vai precisar se especializar, mas com contato com a documentação e você tendo a teoria ali, o livrinho na mão para te orientar, você começa a perceber, começa a fazer a leitura do documento, né? Eu digo assim que o ser humano é um ser geográfico. Ele sai de casa, ele planeja a sua viagem, já sabe que caminho que vai trilhar, o que vai fazer para chegar ao seu destino. Então, ele já tem essa facilidade. Então, quando você pega literatura para explicar, entendeu, o código empregado, que é o traço, a cor, você vai conseguir fazer um bom trabalho. Não tem muito mistério, não. Só que poderia falar lá na sala, no Arquivo Nacional, né? Então, agora, para fazer a descrição também, eu digo, ainda mais que o nosso acervo é um acervo que eu digo que é histórico,
é importante você, em certos assuntos, em procurar leitura. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos pesquisadores portugueses, e aí eu recomendo o urbanismo português. Você vai encontrar, né, aqui nessa leitura o traço, a filosofia portuguesa do século XVIII e XIX, né, de edificações, de urbanização, né, e você vai ver isso no Brasil, porque você trazia essa ciência para cá. Olha, do professor Carlos Terra, né, umas paisagens construídas, isso tudo sobre... Está aqui. Deixa eu botar aqui. Você tem sobre paisagismo, que está calcado em quê? Em documentação cartográfica, né? O levantamento da cidade, do teatro de operação do pensamento do paisagista, né? Encontrei em sebo, aí você começa a viajar, né? Olavo Freire, Coreografia do Brasil, né? Isso aqui acompanhava o grande atlas geográfico do Brasil do Olavo Freire. Eu só estou tentando achar o atlas, né? Esse tipo de documento você vai te ajudar a interpretar outros atlas e tudo mais. Para fazer descrição, por exemplo, de estradas de ferro. Você começa a ler sobre história de ferrovias, principalmente a Central do Brasil, a Leopoldina, e começa a entender a malha viária, quem faz correções, né? E aí, nessas brincadeiras, né, nessas pesquisas, eu fui atrás, achei a Ferrovia do Diabo, do Manuel Rodrigues Ferreira, um interessante autor, que também quem gosta das bandeiras, ele também trata muito disso. Foi ali, nessas leituras, que a gente descobre preciosidades dentro do nosso acervo. Por exemplo, um trabalho muito interessante, belíssimo, aquarelado, bem encadernado, bem feito mesmo o desenho, era para apresentar ao imperador, ok? É uma fraude, total fraude. As obras do engenheiro Pincas, Júlio Pincas, ele fraudou o desenho, né, o projeto, para poder dizer que era possível construir a ferrovia. Isso foi provado que o desenho dele estava todo errado quando os americanos, já no século XX, no início do século XX, fizeram a ferrovia e constataram que o desenho dele não batia com o terreno, né? Havia uma briga, né, interessante entre o Carlos Morsi e o Júlio Pincas, dois engenheiros que foram contratados para fazer um levantamento para estudo de viabilidade de construção da ferrovia. O Carlos Morsi disse que não dá para fazer nos moldes que se pretende. E o Júlio Pincas disse dá para fazer. E voltou a campo, o Júlio Pincas. E aí, quando volta com os desenhos, anos depois é provado, na prática, que o Morsi estava certo e o Pincas. É uma preciosidade lá. Muito interessante a planta, né? Isso é uma das curiosidades que a gente vai achando por intermédio de leitura. Pesquisar para conhecer o seu acervo, né? Eu tenho até, vou botar ao contrário aqui, um trabalho muito interessante da década de 30, né? Esse aqui perdão, é dos anos 40, mas esse aqui é uma outra edição. Ela é uma edição dos anos 30, do curso de navegação aérea, das aeronáuticas. E aí eu já, por curiosidade, já comecei a dar uma espiada como os pilotos faziam
na questão da aeronavegação. Ok? Mas estudar a história... o tema, Rio de Janeiro, importantíssimo. Boa parte do acervo do Arquivo Nacional trata do arquivo da cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a capital do Império, capital da República. Maurício de Almeida Abreu. Interessantíssimo. Muito importante você usar, você procurar. Aqui, Engenharia Ferroviária. Esse livro aqui eu não recomendo, não. Eu caí... É muito técnico. Eu construo, mas não era isso. Você tem essas também. Comprei pela internet, quando Manual Básico de Engenharia Ferroviária. Muito técnico, não atende. Ou seja, você tem que procurar documentos, livros, manuais de época. Okay? Sobre fortificações, eu recomendo o professor Adler Homero, né? Fonseca de Castro. Muralhas de pedra, canhões de bronze, né? E Homens de Ferro. Esse livro, isso aqui já está no 4º volume. Quer estudar fortificações? E outra coisa, eu recomendo vocês a constante leitura. Tem muitos trabalhos de toponímia, professora Márcia Sanso, da UFMG, professor Paulo Menezes, da UFRJ, professor Antônio Gilberto Costa, também da UFMG. Estão fazendo trabalhos interessantíssimos em toponímia, e você, ou seja, estudo dos nomes dos locais, você vai pegar isso, né, registrado em documentos cartográficos. Outra colocação? Sim, Zé Luiz. Depois que você começou a falar dos autores, teve uma pessoa que pediu para você repetir o nome dos autores, que é a Vanja Ferreira. Ela disse que é filha de um professor de geografia já falecido e ela queria anotar os nomes dos autores. Olha, vamos lá. Esse aqui, muito interessante. À venda, se não me falha a memória, no Instituto da Prefeitura, ali na Gago Coutinho. Instituto Pereira Passos. Tá? É o Maurício de Almeida Abreu, Geografia Histórica do Rio de Janeiro. É um ótimo livro. Recomendo procurar, olha, isso só em sebo. Olavo Freire, e bibliotecas ainda que não jogam livros fora, né? Isso aqui eu comprei num sebo, né? E era uma viúva, provavelmente jogou fora. Era do professor doutor Antônio Beloronel Neto, né? Eu achei num sebo. Olavo Freire, Coreografia do Brasil. Sobre paisagismo, aí é específico do Rio de Janeiro, né? O professor Carlos Terra. Ele é professor aqui da Carlos Gonçalves Terra, né? Ele é economista, mas foi para a área de paisagismo. O urbanismo português, que eu recomendo também, está aqui, Manuel Teixeira e Margarida Vala. Isso aqui é um livro de português, tá? A editora é Livros Horizonte. Ok? Vamos. Eu falei aqui sobre fortificações. Isso aqui os livros grandes aqui ficam fora do armário, eu envolvo eles com filme, porque aqui na minha casa tem muita poeira. Adler Homero Fonseca de Castro, pesquisador do IFAM. Muralhas de Pedra, Canhões de Bronze e Homens de Ferro. Esse livro foi editado pela Fundação Cultural do Exército Brasileiro. Está no 4º volume. É um senhor livro.
Antônio Gilberto Costa, também professor da UFMG. Márcia Santos, vários trabalhos, né? É uma geógrafa. Deixa eu ver aqui. Olha, sobre a Ferrovia Madeira Mamoré, ou seja, eu não tenho... Zé Luiz, eles estão Oi. pedindo para falar um pouco mais devagar, porque está muito rápido sobre as referências. Eu me empolgo. Eu me empolgo. Peço desculpas. A Ferrovia Madeira Mamoré, muito interessante. A Ferrovia do Diabo, de Manuel Rodrigues Ferreira. Ele também tem muitos trabalhos sobre atividade dos bandeirantes. Aqui, curso de navegação aérea não justifica falar mais detalhes, porque ainda não recebi nada. Eu só estou aproveitando aqui para ler. Sobre desenho de arquitetura. Qualquer livro de desenho de arquitetura, você vai encontrar, entendeu, informações sobre a leitura de uma planta, sobre a confecção e leitura de uma planta de arquitetura. Não tem mistério. Isso aí é livros básicos de desenho técnico, ok? Tem outros livros de perspectiva, plantas de engenharia. Olha só, eu estava falando para vocês que eu falei do Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Esse órgão, extinto em 1990, ele o que mais fazia era saneamento, né? Então, para entender as plantas, eu achei isso, né, num sebo, construções de redes urbanas de esgoto. Paguei R$2, eu lembro? Paguei R$2 nesse livrinho aqui. Então, eu vou atrás de quê? Nesses livros, da nomenclatura usada. Porque é a nomenclatura que está na planta, e aqui ele vai me dizer o que trata aquilo, né? Me facilita a descrição. Eu leio o documento, né? Construções... É um livro antigo, deixa eu ver, do livro técnico, acho que o livro técnico nem existe mais. Esse é de 1966, Construções de Redes Urbanas, o autor Eduardo Della Nina. Ok? E pertenceu a uma viúva, deixou, porque tem um carimbo do antigo proprietário. Ok? Bom, faltou algum? Eu repeti tudo, não é isso? Repetiu, sem Outra problema. coisa, para você... E a apresentação ela ficará salva, então depois as pessoas podem assistir de novo para anotar as referências. A nossa colega Fátima Taranto pediu para você dizer qual é o documento cartográfico mais antigo do Arquivo Nacional. Antônio, o áudio que chega é muito ruim. Eu vou repetir. A nossa colega Fátima Taranto, do Arquivo Nacional, está perguntando qual é o documento mais antigo, o documento cartográfico mais antigo. Olha, eu posso dizer o mais antigo do setor de cartografia, porque a coordenação de documentos escritos também abriga dentro de dossiês e pacotes. Eu entendi. Entendi. Eu entendi. Eu vou informar o documento mais antigo do setor de cartografia, que eu tenho certeza. É um mapa do Reino de Portugal de 1697. Ok? Um Reino de Portugal
Ele é um trabalho muito interessante, porque ele plota todas as aldeias, vilas e cidades, né? E diz a hierarquia, né? Por intermédio de símbolos. Geralmente, torres de igreja, né? A cruz, a diferença de cruz. Você tem uma legenda muito interessante. 1697, mapa do Reino de Portugal. É o mais antigo que eu tenho no setor de cartografia, porque no Arquivo Nacional você também tem documentos cartográficos que aos poucos estão sendo identificados e tratados, e conforme acontece, vão para as instalações da cartografia. Okay? Mas isso é um trabalho lento, é quando aparece é isso que acontece. Ok? Tá bom. Mais uma pergunta. A Rita Nogueira gostaria de saber se é possível ter acesso ao mapa da Rua da América do centro do Rio de Janeiro no final do século XIX. Ficava exatamente aonde? Ali no Rua da América ficava. É uma rua no Caju? Pergunta se for. Eu, no final do século XIX, eu tenho lá é o 4M MAP 118. Ele é um cadastro, é um rascunho de cadastro. Eu chamo de rascunho porque ele está sem título, okay? Não tem nenhuma informação a respeito dele. Ele é de ele está sem data, então a gente estima ser entre 1870 e 1875. Isso foi uma estimativa que eu e o professor Nireu Cavalcante fizemos, né? E ele dá na escala de 1:1000. Ele dá até na parte central do Rio de Janeiro o número do lote. Ele dá o tamanho do lote e o número do lote. É muito interessante. Teria que ver se a Rua da América está nesse aí. Agora, se a Rua da América for uma rua no Caju, né, no Caju, porque eu estou me recordando de plantas de urbanização ali do fundo Companhia Docas do Rio de Janeiro. Ela está falando que é na Gamboa. Então, olha, ela vai encontrar sim. Eu tenho a Gamboa muito bem retratada nessa carta, nesse conjunto que são 170 e poucas plantas, né, pranchas, da cidade do Rio de Janeiro, entre 1870 e 1875. Então, ela vai encontrar a Rua da América, sim, ali nessa. Pode até anotar, está digitalizado. Eu não sei qual o número da folha. É o 4M.0.MAP, de mapa, né? MAP 118. Tá? 4M.0.MAP 118. Está todo ele digitalizado, entra no Cian, procura lá o documento, no fundo de código 4M de Maria, né? E você, clicando achando o 118, tem várias folhas, tem 170 imagens. Aí eu não, confesso a você que eu não sei em que folha a rua está retratada. Não, já foi ótimo. E tá virando uma consultoria, tá? Porque são muitas perguntas sobre isso agora. O Ismar Martins pergunta se tem mapas de construção do Arcos da Lapa. Antônio, eu queria propor o seguinte. Pode propor. Não. Isso eu já procurei. Não tem.
Tá certo. Isso aí eu saberia. Os arcos da Lapa eu tenho nesta mesma planta que eu acabei de indicar, o 4M.0.MAP 118, eu tenho ele indicado, mas só a posição dos pilares. Está lá. Posição dos pilares, aqueduto. Ok? Ok. A posição dos pilares. Então, eu não tenho o desenho, o projeto dele. Isso aí nós não temos. Tá. Se vocês perguntarem sobre o obelisco da Rio Branco, nós temos. O Mauro Domingues, nosso colega também do arquivo, está pedindo para você falar um pouco sobre as plantas do Palácio Monroy. Travou, hein? O Mauro Domingues está pedindo para você falar um pouco sobre as plantas do Palácio Monroy. Antônio? Travou tudo aqui para mim. Oi, pessoal, boa tarde. Como eu falei no início, o Zé Luiz está sem energia elétrica em casa e ele está usando o plano de dados dele. Aí por isso está dando um pouco, está travando um pouco a apresentação. Não sei se agora ele voltou a ouvir. Zé Luiz, está escutando? Caiu o sinal. Mauro Domingues perguntou o quê? Eu não entendi. Ele pediu para Caiu o você sinal. falar um pouco sobre as plantas do Palácio Monroy. Cara, não pode falar sobre isso. Não pode. O César Maia é doido para reconstruir o Monroe. Nós temos. Eu poderia fazer uma parte do Monroe se fosse engenheiro e tivesse dinheiro. Porque nós temos, sim, pranchas desse projeto. Okay? Até da decoração interna, desenhos em preto e branco, não são coloridos, grafitados, né, da decoração interna. Okay? Mas é muito interessante, dá a posição, detalhes de colunas, de escada. Eu não sei se dá detalhe de mobiliário, isso aí eu não me recordo. Mas eu tenho sim, eu consigo construir, né, o básico do Monroe. Eu tenho um conjunto lá de plantas que é possível fazer um bom trabalho sobre isso. O que eu tenho também, aproveitando o Monroe, né, na cidade do Rio de Janeiro, tem um prédio que é Centro Cultural do Tribunal Regional Eleitoral, que era para ser uma agência, ou sede do Banco do Brasil, e aquilo eu tenho também ele quase que completo, né, em bom estado de conservação. Está no fundo do Ministério da Justiça, Negócios Interiores, digitalizado. Agora, eu não me recordo se o Monroe está digitalizado. Tem que pesquisar isso. Ok? Outra pergunta? Sim. Aira Bonfim pergunta quais os melhores mapas, coleções para compreender a desenvoltura dos bairros suburbanos do Rio. Olha só, eu recomendaria
isso está com a prefeitura, porque o Arquivo Nacional tem uma planta que é só da área, o que a gente chama de centro, indo no máximo ali onde é o Maracanã, o bairro Maracanã, ok? Então, esse tipo de documentação não foi parar no Arquivo Nacional, ele não foi para o Arquivo Nacional. Então, você teria que acompanhar as séries, né, cartográficas produzidas pela prefeitura, ok? Porque quando sai da cidade do Rio de Janeiro, a capital, eu acho que uma boa parte foi parar, né, com a prefeitura do né? Primeiro, vai para a prefeitura do Distrito Federal, né? Quando você tinha voltou, você procurar a prefeitura, porque no arquivo você vai ter um mapa de 1870 lá, as pranchas, tem um de 1875, porque você tem que perceber uma coisa, tem uns trabalhos de urbanismo lá no Arquivo Nacional que você vê a mancha da quadra, ela é achurada. Isso não quer dizer que ela é toda ocupada. Isso queria dizer que aquilo era a área que seria ocupada por edificações, estava permitida a edificação, né? Então, esse trabalho que você quer ver a evolução dos bairros, eu recomendaria. Olha, no século XX, você tem um trabalho interessante de aerolevantamento, avião passando e fotografando. Já isso lá nos anos 20, né, do século passado. E eu tenho uma carta lá muito interessante, uma carta do militar do município, que hoje é o município do Rio de Janeiro, em 8 pranchas, na escala de 1 para 25 mil. Dá um bom grau de detalhamento. Só que todo o trabalho dela é militar. Para você entender a carta, é fácil, você vai entender as vias de acesso, áreas edificadas, mas a cobertura do solo natural tem um tipo de desenho que é de aplicação militar. Você teria que ter um manualzinho, não sei se isso é disponível, eu já vi um, mas nunca tive acesso. Para dizer se é mato, floresta, terreno aberto, as coisas assim. A partir dos anos 20, você já tem levantamentos aéreos para confecção de mapas, né, do município do Rio de Janeiro. Tenho no próprio, estou me lembrando agora, não está digitalizado, mas no próprio fundo do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, eu vi a colega fez a descrição, conjunto interessante de pranchas, elas são articuladas, ou seja, uma emenda com a outra, você espalha assim numa mesa grande, uma encosta na outra, dá a continuidade do mapa, e você pode, eu acho que é da década de 50, né? Ou seja, você pode acompanhar, né? Eles não recobriam muito a área rural, não, porque eles não era mais área edificada mesmo, até para título de cobrança de IPTU, né? Que um voo desse não é barato, fazer uma cartografia dessa não é barata, não. Ok? Outra. O Rafael Amorim. Antônio, eu queria dar uma sugestão. Nós podemos depois repetir isso aí tranquilamente no dia que eu tiver internet aqui, cara, porque até agora não chegou a
a luz, entendeu? Sim. Sim, eu acho que a gente está se aproximando já de quase 1 hora. Eu vou falar só mais uma ou duas e depois a gente vê uma forma de responder essas outras perguntas, até para não ficar porque cansativo por conta desse delay todo. Pode ser? Eu vou fazer a pergunta do Rafael Amorim. Ele gostaria de saber se pode encontrar mapas que indicam nomes de ruas Pode, sobre o tranquilo. bairro de São Cristóvão. Onde encontrar? É isso? Isso. Eu diria, para você encontrar mapas de dar os nomes de ruas de São Cristóvão, continua sendo a Prefeitura do Rio de Janeiro. Você começa com a Prefeitura, ok? Você vai tem o Instituto Pereira Passos, na Rua Gago Coutinho, tem a cartografia da cidade do Rio de Janeiro. Para quem perguntou, né, a evolução dos bairros, aí, ó, Instituto Pereira Passos, na Rua Gago Coutinho, lá no Largo do Machado, aqui do Rio de Janeiro. Cartografia antiga, você vai encontrar mapas urbanos na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, você vai encontrar na próprio Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, ok? E na Prefeitura. É importante no Instituto Pereira Passos, né? Você vê as séries para ver a evolução. Outra pergunta? Sim. O Hélio Ramos pergunta se existem cartas topográficas de Sesmarias da Paraíba. Tem. Algumas. Eles não estão com a cartografia. Aliás, estão um conjunto de Sesmarias da Paraíba, a parte de documentação escrita está na coordenação de documentos escritos. Eles fizeram um trabalho, apareceu, eu não estou vendo, é muito pequeno. Eles fizeram um trabalho de separação das pranchas, né, e mandaram para o setor de cartografia. Não é muita coisa, não. Agora, nós temos sim, elas não estão digitalizadas, e estão em bom estado, eu lembro disso. Agora, da Paraíba, eu tenho um conjunto que está num fundo ministerial, né, que é de grande formato mesmo, mas eu acho que deve ter quase 3 metros de comprimento por quase 2 de largura. É sobre umas Sesmarias dos índios, de Alhambra e Jacocá, eu acho que é essa a pronúncia, Jacocá. Isso é na Paraíba, se não faz memória, né? Temos alguma coisa assim. Porque é o seguinte, nem as Sesmarias, fazer um mapa não era barato. Nunca foi, né? Então tem muita carta de Sesmaria que é só a parte escrita. Você tem um roteiro, caminhar tantas léguas, tal, não sei o quê, nessa direção e por aí vai. Você tem um roteiro. Você não tem o documento cartográfico. Ok? Outra pergunta?
Eu não estou lendo aqui, está muito pequeno. Ah, sim, agora sim. Tem o professora Márcia Santos. Sim. Ah, esse é um trabalho muito interessante. Foi feito em... Professora Márcia Santos, da UFMG. Ela faz um trabalho interessantíssimo em toponímia, né, sobre uma estrada de ferro. Né? Aqui, um prolongamento da central do que hoje seria a Central do Brasil, na estrada Dom Pedro II, depois Central do Brasil. Então, o professor Paulo Menezes fez o trabalho, né, resgatou essa prancha no Arquivo Nacional, um engenheiro Wells, um engenheiro norte-americano. O projeto não foi levado adiante, né? Foi um estudo feito, parece que não atingia o custo-benefício, não compensaria a obra, e aproveitaram e fizeram um ótimo trabalho sobre toponímia. Né? Eu recebi o trabalho, está em PDF no meu celular, e eu estou usando meu celular como câmera, então não vai ser possível falar mais detalhes, mas eu ver o nome da publicação. Né? É que as coisas aparecem muito pequenininha aqui na minha tela. Algum outro? Quando eu falo, o Eduardo Santos, quando eu falo título, eu me refiro ao dossiê. Né? Eu falo título porque é o que a gente tem lá, né? Ela não vem acompanhando. Um projeto de arquitetura, eu recomendaria vocês procurarem um arquivista, Cláudio Muniz Viana. Ele atualmente é o responsável pelo arquivo lá da faculdade, do Núcleo de Documentação e Pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, aqui da UFRJ. Ele fez um interessantíssimo trabalho sobre documentação de arquitetura. Ele destrincha, ele vai dizer todos os elementos, né, da obra, de um projeto de arquitetura. Okay? Então, o que eu tenho, né, no setor de cartografia, eu só tenho a prancha, só tenho o desenho. Eu não chegou a mim o memorial descritivo, nada. Então, eu trato como título, mas aquilo de forma de arquivos é considerado dossiê. Tanto é que no sistema, na descrição, no OBRAD, ele está no nível 4 de descrição, nível dossiê. Ok? Então, lá eu posso ter uma folhinha só, eu posso ter mais de 2 centenas, como tem casos lá de pranchas de ferrovia. Ok? Escrevo outro aqui, está muito pequeno, tem que chegar perto aqui. Ó. E sobre o Mônica. Sobre o autódromo de Jacarepaguá, não tenho nada. Nada. Infelizmente, nada. Nadinha. Isso é muito moderno. O acervo da cartografia ele vai até os anos 90, que é o DNOS. Né? E mesmo assim é o que foi recolhido. Na prefeitura tem entre instituições. No início da prefeitura. Se vocês estão escutando alguma batida, desculpa, eu estou com obra aqui em casa. E estava numa instituição, no órgão federal, tinha que vir para o Arquivo Nacional. E aí, um dia, um engenheiro da Prefeitura do Rio de Janeiro, amigo de longa data, ele me falou: estou desativando um setor e está cheio
de plantas dos hospitais federais do passado, quando a cidade deixa de ser capital, passa a ser município, né? E aí o município abraça os hospitais. O prédio ia ser demolido, que ia virar uma escola. Ele não queria perder aquelas pranchas, tinha valor histórico para ele, não serviam para mais nada para ele, né? Porque eles tinham plantas modernas, mas ele sabia da importância daquilo. Ele procura quem? Um amigo dele que ele sabia que trabalhava no Arquivo Nacional. Aí eu entro em contato com o Arquivo da Cidade, Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e qual o procedimento, pergunto qual o procedimento, e passo para ele. E ele consegue fazer, né, Oi, pessoal. Peço desculpas novamente. Como eu informei desde o início do nosso evento e também durante a transmissão do evento, o José Luiz, infelizmente, está sem energia elétrica em casa e usando o pacote de dados do celular, e por isso a transmissão travou muitas vezes, e ele caiu de novo. Como a gente já está em 1 hora de evento, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, as perguntas que vocês fizeram. O José Luiz já se colocou à disposição para falar novamente, né, num próximo evento, e ele conseguiu voltar. Zé Luiz, eu estou explicando aqui para o pessoal o problema da sua consegui internet voltar? e dizendo que você já se colocou à disposição para falar numa outra oportunidade. Então, eu acho que é melhor a gente agendar um novo encontro quando a internet, o Wi-Fi estiver funcionando, e que você... Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Não, a gente agenda direitinho, anotando as perguntas que vão ficar aqui no Facebook do Arquivo Nacional, e a gente agenda um próximo encontro. E aproveito, tá bom, Zé Luiz? Você quer fazer uma palavra de agradecimento? Antônio? Aqui, Antônio, deixa eu falar aqui. Tem a moça aqui, Érica Sampaio. Qual é a forma mais indicada para armazenagem de mapas? Isso é muito importante, olha só. Planificado é o melhor. Planificado. E com limitação de peso, tá? Por conta do papel pesa. Então, você comprime. A gente usa, assim, no máximo 30 folhas por gaveta. Não põe muita coisa, não. E outra coisa, nunca enrole um mapa e coloque ele num canto qualquer da sua casa. Se você ganhar um mapa e enrolá-lo, e colocar num cantinho da sua casa, quando você olhar depois, ele se reproduziu.
Vai começar a aparecer vários mapinhas. É sempre assim. Então, enrolou o mapa, ele fica escondido e você vira local para você botar outro mapa, outro mapa, outro mapa, e depois fica ruim. O mapa sempre planificado é o melhor. É o melhor mesmo. Ok? Certo. Então, Zé Luiz, Terminamos? eu acho que sim. A gente agenda um próximo encontro porque tem muitas perguntas e com uma qualidade de internet melhor. Aproveito para te agradecer, também destacar que vários colegas nossos do Arquivo Nacional também estão assistindo esse evento, estão elogiando muito o seu trabalho. Então, é uma forma mesmo da gente se encontrar, né, ainda que virtualmente, e um dar força para o outro nesse momento tão difícil. E dizer para o público em geral, para os pesquisadores do Arquivo Nacional, que a gente vai ver uma forma de responder as perguntas que não foram respondidas ainda, tá bom? Você quer falar uma última coisa, se despedir do pessoal? Então, um abraço. Um abraço para todo mundo. Tá certo. Ok? Um abraço para todo mundo aí. Até a Bom, muito obrigado pela participação de todos vocês. Quero aproveitar para convidá-los para os próximos encontros, que nas próximas quartas, sempre no Facebook do Arquivo Nacional, a partir das 3 horas. No dia 5 de agosto, teremos um encontro com acervo audiovisual do Arquivo Nacional. No dia 12 de agosto, um encontro com acervo iconográfico do Arquivo Nacional. E no dia 19, um encontro com acervo sonoro. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos e a gente vai passar por tudo isso e brevemente a gente se encontra também presencialmente no Arquivo Nacional. Muito obrigado.